isso daí, estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM 101.3, para você que está em São Paulo, e também no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Você que está aí assistindo pelo YouTube, já entra aí, já se inscreve no nosso canal, já compartilha esse vídeo aí para todo mundo, comenta aí o que você achou do nosso programa. E nós vamos falar hoje de um tema super atual, que está aí na moda, que é a cultura do cancelamento. É isso mesmo, né? É um tema novo, mas que eu acho que já acontece há muito tempo. O ser humano tem essa característica, né? O ser humano, muitas vezes, é o que Jesus falou, ele vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no olho dele, né? Ele vê um problema pequenininho na vida do outro, mas não consegue ver o seu. E as pessoas acabam até, muitas vezes, sendo hipócritas, né? Porque elas falam dos outros, elas condenam a atitude dos outros, quando todo mundo tem erro, todo mundo está errado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, você já foi cancelado? Você já cancelou, ajudou a cancelar alguém? Ou na internet, ou no dia a dia? Eu acho que tem um cancelamento no dia a dia também, né? Uma pessoa, aquele grupo ali isola aquela pessoa, aquele grupo ali não quer mais falar com aquela pessoa. Então, participa com a gente, entra lá no nosso Instagram, que é o @semlimites.tv, você participa lá. Já está aqui comigo a Bispa Camille. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu lindão. Oi, pessoal, tudo bem com vocês aí? Também a terapeuta Ana Paula. Tudo Oi, em paz? bispos. Oi para você que está em casa. Tudo bem? Joia, joia. Vamos já chamar o primeiro vídeo da internet, que é um vídeo muito legal, que a gente teve algumas polêmicas aí até recente em relação a músicas cristãs, né? Teve um cantor falando que aquela música Alvo Mais Que a Neve não devia ser cantada na igreja porque é uma música racista, né? Deu uma polêmica isso aí, as pessoas comentaram muito. Então, vamos assistir o vídeo da internet, que aí nós não vamos poder cantar mais nenhuma música. Presta atenção para você ver. Top 10 músicas que foram canceladas e você não pode ouvir mais. A primeira é Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. A música ela faz apologia ao capacitismo, é uma discriminação com quem tem deficiência física. A segunda música todo mundo conhece, O Nosso General é Cristo. Para quem não sabia e vai ficar sabendo agora, é uma música que dá apoio ao regime militar. A terceira é Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a sua noiva. É uma música que incentiva a violência contra a mulher. A quarta é Eu Te Vejo em Tudo. Eu te vejo em tudo. É uma música claramente preconceituosa contra as pessoas que não enxergam. A quinta música é Que Ele Cresça. É uma música que zomba das pessoas de baixa estatura, os anões. A sexta música é Tudo Eu Te Entregarei. Tudo entregarei. É uma música que faz apologia ao assalto. A sétima música é Eu Não Busco por Coroas. Eu não procuro por coroa. É uma música preconceituosa com as mulheres mais velhas, acima dos 40 anos, que ainda não casaram. A oitava música é Faz Chover. Essa música é uma apropriação cultural. Você está roubando uma cultura que não é sua. É uma cultura milenar indígena. A nona música é Sabor de Mel. Minha vitória, hoje tem sabor de mel. Levanta as mãos. Hoje tem sabor de mel. A música é um preconceito descarado contra os diabéticos. Por exemplo, eu tenho diabetes. Quer dizer que eu não vou ter mais vitória? Que a minha vitória não pode ter sabor de mel. E aí, como vamos fazer? E a top 10 é Alvo Mais Que a Neve. Essa daí a gente não precisa nem falar, né? Muito bom, Muito muito bom. bom. Né? Tem gente que fala que o mundo tá chato, né?
Tá muito chato. difícil Hoje você hoje. não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Você pode tudo... comentar nada da sua opinião, porque já virou uma coisa... todo mundo é muita virtude, né? Todo mundo tem muita virtude e ninguém está errado, aí você não... O que explica isso? É interessante que, às vezes, tem essa questão da autoestima, né? Tá em um grupo. Estamos nós três aqui. Se vocês dois falam que gostam de comer alguma coisa, eu já me sinto excluída. Vocês estão me cancelando porque eu não gosto de comer isso. Então, aí eu já me isolo, já fico mais caladinha. E aí, se vocês não conseguem perceber isso para me incluir, pronto, estou cancelada. A cultura do cancelamento ela tem a ver, como eu estava falando, com o posicionamento. Porque hoje, se você se posicionar para determinado assunto... Vai ter um grupo que vai te ter, apoiar, que vai bater palmo porque ele compartilha daquilo. Aí vai ter o outro grupo que vai me cancelar, porque eu não concordo com a minha opinião. Não concorda. Tipo assim, ele não respeita a minha opinião. Ele simplesmente discorda da minha opinião. Todo mundo tem que pensar igual, né? eu estava pensando nesse tema, nesse assunto. O que vocês acham disso daqui? Para mim, Jesus foi o primeiro cancelado da história. Porque quando ele entra em Jerusalém, próximo à sua crucificação, ele entra ali com as pessoas cantando Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, colocando ramos no chão para ele passar, montado lá no burrinho, né? Jesus ali é exaltado pela multidão. Uma semana depois, ou menos de uma semana depois, aquela mesma multidão está lá gritando crucificam, crucificam, por causa da cultura do cancelamento, motivada pelos fariseus, que os fariseus começaram a fazer um coro ali, daqui a pouco a multidão manda soltar Barrabás e crucificar Jesus. Né? A gente pode dizer isso, Jesus foi o primeiro Eu e a Ana cancelado. falando exatamente sobre isso aqui agora, antes do programa começar. Eu falei, Ana, qual versículo que a gente vai falar sobre esse tema? Eu falei com ela, porque a cultura do cancelamento tem a ver com o posicionamento das pessoas. Aí ela falou assim, onde que a gente vai falar na Bíblia? Onde é que está falando, né, disso? Bom, tem vários temas, mas como que a gente vai colocar? Ela falou assim, né, sobre a crucificação. Na hora ali, né, que eles vão ver quem eles vão soltar. Realmente, ali foi o começo. E eu fico pensando assim, tem a cultura do cancelamento, acontece muito, né? Tem sempre diante de um assunto, tem os líderes que vão se posicionar contra ou a favor daquela situação, e quem está ao redor vai eleger um líder, né, para pensar como esse líder, seja para ir contra ou para ir a favor. E aí, diante disso, quantas vezes a gente não tem uma opinião formada e a gente vai flertar com esses dois líderes, né? Diante de Jesus, por exemplo, talvez algumas pessoas ali quisessem votar para que Jesus fosse solto, mas não falaram nada pelo medo de ser cancelado. Será que aconteceu isso? Quantas vezes a gente tem medo de ser cancelado, né? Exatamente. Tem uma questão que a gente fala que chama efeito manada. Né? Tá todo mundo ali falando daquele tema, aí você vai e fala também. Eu já passei por isso. Eu estava com opinião, aí daqui a pouco eu paro um pouquinho para pensar, mas por que eu estou falando isso? Eu não penso assim, mas é porque eu ouvi um falando, ouvi o outro falando, ouvi o outro. Aí automaticamente você já começa a falar e você acaba gritando crucifica para Jesus, para uma pessoa inocente, para uma situação, você acaba sendo um instrumento ali do inimigo para destruir a vida de alguém. Eu sei que você já foi cancelado por alguns posicionamentos seus na internet, nas redes sociais. Todo mundo já foi, acho, né? Dentro da psicologia, tem até algo que explica isso, a psicologia das massas, né? Que vai falar do inconsciente coletivo. E quando eu estou numa massa, quando eu estou no meio de um grupo, e eu estou com um líder ali, eu começo a assumir a identidade desse grupo como a minha própria identidade. E aí tudo que vai contra esse grupo, ou que coloca em risco o grupo que foi formado, eu trato como se estivesse contra mim, né? Como se estivesse contra mim mesma, assim, alguém está me atacando. Eu vou me posicionar para defender, na verdade, a massa, e não aquilo que eu pensava. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai entrar nesse efeito que eu falei, né, o efeito manada. Você vai começar a ter opiniões, a falar o que parece que a maioria está falando, né, aquilo que a maior parte das pessoas estão falando. E não está certo isso. Né? Você precisa ter a sua direção, a sua opinião dentro da palavra de Deus, né? Dentro da vontade de Deus. Você falou aí que eu já fui cancelado, né, Camille? Você falou assim, porque eu estava vendo o seu Instagram,
Ué, perdi os seguidores aqui. Mas por que será? Eu falei assim, por que será, Cristiano? Será que é porque você deu sua opinião a respeito de certa pessoa? Então, Entendeu? às vezes também eu não sou muito de ficar lendo comentário, né? Mas um dia, curiosidade, eu vi que tinha muito comentário no vídeo, né? E assim, todos positivos. Mas lá no meio tinha uma assim, como é que foi? Já não se fazem pastores como antigamente. Acredito. Aí eu quero aproveitar esse comentário aqui para falar do contrário, né? A gente fala muito sobre você ser um cancelador, mas também tem um lado da pessoa que foi cancelada, né? Vou pegar um exemplo aqui que aconteceu recentemente de um jovem que estava conversando comigo e ele falou que ele teve uma atitude lá na escola que os amigos não gostaram daquela atitude e hoje ninguém mais na escola fala com ele. Ele ficou isolado lá na turma, só tem uma aluna da sala que ainda conversa com ele. Isso é cancelamento também e isso pode trazer consequências muito negativas, né? Muitos, acho que toda vez que a gente se posiciona, nós temos que estar prontos para o cancelamento, porque tem muitas pessoas que vão se identificar com você e tem muitas outras pessoas que não, e que vão defender que aquilo que você está dizendo é besteira. Então, se posicionar requer muita certeza, muita convicção. E às vezes a nossa tentação é dizer, então não vou me posicionar sobre nada, que aí eu vou agradar todo mundo. Mas também não vai agradar, né? Ninguém agrada todo mundo. Então, diante disso, eu acho que o chamado de Deus para nós, como cristãos, é que a gente se posicione, é que a gente mostre a nossa força, que a gente possa separar o joio do trigo só dessa maneira mesmo, né? Saber quem é bom conviver, com quem é bom não conviver. No passado a gente teve um exemplo claro disso, que foi na política. Tinham vários cristãos que eram de direita e tinha cristãos que eram de esquerda. Então, assim, e ficou aquele embate, né? Porque cada um na sua posição, ninguém cedeu, e ficavam se contra-atacando ali, colocando cada um divergendo, né? A minha opinião é essa, não, mas a minha é essa, mas é isso, Todo mundo querendo convencer o outro, né? Exatamente. Um cancelamento que ficou muito famoso aí, todo mundo viu, é daquele jogador de vôlei, o Maurício, que ele colocou alguém postou lá que ia ter o super-homem homossexual, né? O super-homem gay. E aí ele fez um comentário lá na imagem lá e é engraçado, a gente fala muito isso aqui, né? Que muita coisa na internet não é verdade, não tem esse filme, não é alguém que às vezes coloca lá, né? É claro, a gente está vendo aí alguns filmes que forçam a barra nesse sentido, né, de implantar a cultura progressista, a cultura woke, né? Tem muita coisa hoje que a gente vê claramente, assim, tá descarado o negócio. Mas não era o caso, era uma fake, mas ele foi lá e fez um comentário. E por causa disso ele foi cancelado a ponto dos patrocinadores do time que ele jogava dizerem que se ele continuasse a jogar naquele time, eles iam tirar o patrocínio daquele time. E ele não jogou mais. Olha só. E acabou que eles... Mandaram ele embora. Foi despedido. Cancelaram o contrato dele no time, ele perdeu ali a posição e acabou que ele se engajou na questão da guerra cultural, dessa causa, e ele foi eleito deputado. Hoje ele é deputado lá em Brasília. Está lá legislando. É um exemplo que o cancelado, ao invés dele ficar triste, ficar chateado, minha vida acabou, agora o que eu vou fazer da minha vida? Não, ele se levantou e ele pegou aquela onda ali, porque... Ele se posicionou mais ainda. Exatamente, e melhorou o mais engajamento ainda, dele, ganhou mais seguidores. Teve o apoio de muita gente que não concorda ou não acha legal essa cultura do cancelamento, e foi para frente. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Pelo que a Ana falou. Por causa dessa cultura do cancelamento, por causa das redes sociais, as pessoas estão muito mais preocupadas com o que vão achar de mim, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Então a pessoa mim, né? eu acredito que isso é uma prisão, né? Eu vivo o tempo todo preocupado, o que vão pensar de mim? Querendo agradar. Que vão achar? Querendo agradar todo mundo. E é impossível. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Eu acho que também tem muito a ver, talvez, com o idealismo, né? As pessoas hoje elas querem referências em todas as áreas. Então, por exemplo, ele como atleta, o posicionamento dele não influenciaria no desempenho dele como atleta, né? Mas a expectativa das pessoas ali
que ele seja um exemplo em tudo, e não só um exemplo, mas que pense como quem está por trás pensa. Outro exemplo foi dos cantores gospel, né, os cantores cristãos que a gente viu. A gente viu claramente o pastor André Valadão se posicionando fielmente ao que ele acreditava, o que ele tinha, né, que ele crê, né, de acordo até com a palavra de Deus. E ele foi não só cancelado, ele foi literalmente expulso das redes sociais por causa do posicionamento dele. Em contrapartida, outros cristãos tão famosos quanto o André Valadão não se falavam um ar, eles não falavam nada. Ficaram totalmente omissos e continuaram lá, né, com a sua rede social, enfim. E houve até um bafafá assim, nas redes sociais falando, nossa, o cantor tal não se posiciona, porque qual que é a opinião dele? Não está falando nada, enquanto esse aqui, não, esse aqui ele está falando. Será que o cancelamento tem a ver com uma insegurança de quem está se posicionando? Porque, por exemplo, se eu estou me posicionando que Acho que sim, um pouco. e você que não, Eu quando acho eu que- junto força para dizer que você está errado, é porque eu quero tirar a oposição à força que eu estou defendendo, não? E tem a questão que eu falei no início, da sinalização de virtude, né? Eu não sou assim, eu não faria isso nunca, né? É o cara querendo sinalizar a virtude, sendo que todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo tem os seus problemas, né? E dentro do que a Bispa Camille está falando agora, a Bíblia fala que o cristão ele vai ser perseguido. Está na Bíblia isso, sempre ao longo da história, né? Lá na época da igreja primitiva, o perseguidor da igreja era Roma, Tem até eram os promessas, né, imperadores. bispo? Hã? Tem até promessas para quem tem... pra quem tá- Isso. Então, será que hoje a cultura do cancelamento é a perseguição que muitos cristãos vivem? Porque, por exemplo, se você vai falar de Jesus no ambiente acadêmico de uma universidade, muitas vezes você é cancelado ali. Você é massacrado por isso, pela sua opinião. Exatamente, que dependendo do seu curso, dependendo da área, as pessoas não querem ouvir você falando do Jesus que salva, que pagou o preço pelos seus pecados, que morreu na Às cruz. vezes você nem fala da fé, você Não, fala só um isso que eu ia falar posicionamento, aqui por exemplo, eu agora. não bebo, eu não vou para não sei onde. As pessoas Não. veem a diferença, já querem... O simples fato de você, às vezes, não precisa ser um posicionamento de fé, como nós falamos, mas o simples fato de você não aceitar um todes na sua sala de aula, você já é cancelado. Já é cancelado, Entendeu? exatamente. Você já é cancelado. E assim, a gente que estuda a Bíblia, a gente sabe das profecias para esse tempo de agora, né? Que tem a questão do governo do anticristo, a gente está vendo aí o progressismo crescendo cada vez mais, e todos os princípios defendidos pelo progressismo vêm contra a palavra de Deus, muita coisa contra a família. Então, é uma desconstrução que a gente sabe que vai acontecer nesse período, né? Mas a igreja, ela precisa lutar, primeiro, para convencer o pecador e para não deixar essa cultura entrar e nos destruir, né? Vamos assistir mais um vídeo da internet, um vídeo que a gente pegou na internet. Vamos assistir com atenção e comentar em seguida. Eu sempre falo essa frase e eu vou tornar a dizer. Não cancele pessoas, cancele atitudes. Cancele atitudes. Tem muitas pessoas que, o fulano errou. Gente, nós temos que entender que nós somos ser humano. Ser humano. Você tem que entender que todos nós estamos sujeitos a errar. Então eu acho muito chato isso, sabe? Geração do cancelamento. Isso não deveria existir. Não deveria, porque o que tem de pessoas que entram em depressão? Que querem tirar talvez a sua própria vida porque foi cancelado. Não cancele pessoas, cancele atitudes. As atitudes devem ser canceladas e corrigidas. As atitudes que as pessoas tomam, né? Por exemplo, errou. Ok, errou, então corrija aquele erro. Mas cancelar pessoas, eu acho isso muito triste, né? É uma situação triste, porque eu acho que ninguém merece ser cancelado. Cancelado, não. Cancele atitudes, não cancele pessoas. Não cancele pessoas. A pessoa tentava cancelar Jesus, né? Com certeza, com certeza. Mas Jesus, ele sempre teve foco porque ele sabia do propósito dele. Jesus sabia do propósito dele, entendeu? Então Jesus ele não ligava, entendeu, para aquilo que as pessoas iam falar. Ele só estava ali para cumprir o propósito dele. Estava ali para cumprir o propósito dele. Olha, interessante isso, né? Não cancele pessoas, cancele atitudes. É o que Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério. Quando ele fala, nem tão pouco eu te condeno, ele não está condenando a pessoa, a mulher. Mas quando ele fala, vai, não peques mais, aí ele cancelou a atitude dela. Ele se posiciona sobre a atitude, né? Sobre a atitude, porque eles já queriam apedrejar a mulher. Vamos apedrejar a mulher,
que a gente mata ela junto com o adultério dela. Não, Jesus fala, cadê teus acusadores? Não te condenaram? Nem tampouco eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Igual ele falou, quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra, querido. Você está achando o quê? Que seu pecado... Essa é a frase para a cultura do cancelamento, Não né, é Gabi? de Você vidro, que não não. tem nada de errado, seja o primeiro aqui a... Não, mas nessa área aí eu não erro. Essa área aí eu sou a favor disso, sou a favor... É um alecrim dourado, É né? uma hipocrisia. Bispo, você tem um livro aí para falar com o pessoal? Gente, tem um novo lançamento, né, dos bispos Robson e Lúcio Rodavalho, Como Abençoar Seus Filhos e Moldá-los. Gente, eu comecei a ler esse livro e eu tenho que falar para vocês, isso aqui é um manual para os dias de hoje. Né, devido a tantas coisas que nós estamos vendo, nossos filhos, né, nossos jovens, as crianças estão sofrendo tantos ataques de todos os lados. E isso aqui, olha, gente, leiam, comprem e devorem esse livro, porque aqui tem pérolas preciosas para você trabalhar tudo isso com seus filhos nesses dias, né, atuais que nós estamos vivendo. Então, eu recomendo, super recomendo esse livro, né? Passa na SBE, entre em contato, adquira o seu livro, que, olha, vai fazer toda a diferença nesse caminho. É isso aí, você compra no site SBE Shop, sbeshop.com.br. Tem muitos títulos bacanas lá para você, tá joia? Vamos continuar aqui nesse assunto, Ana. Falando de cancelamento, né? Você já viu na sua vida profissional pessoas que sofreram muito com isso, pessoas que se traumatizaram, tiveram dificuldade de relacionar, de estar impuro por causa do cancelamento? Muito, como está comum, né? Eu acho que isso que vocês falaram sobre o comportamento é a raiz de todos os males. Às vezes as pessoas acreditam, e isso em todo lugar, né? Que o meu comportamento é quem eu sou. Então, aí, diante disso, eu não tenho saúde para viver nada. Até dentro da igreja mesmo. Se eu peco, é melhor eu parar de ir para a igreja, porque eu não consigo. Porque é como se o pecado fosse eu, e não uma atitude que eu posso mudar, um comportamento. No casamento, acho que os maiores problemas, assim, brigas, né, de casal, a fulano é assim, meu cônjuge é assim. E não assim, tem esse comportamento que precisa ser mudado, mas todo o resto está ok. E a intolerância, quando não existe aliança, que o cancelamento é sempre com quem que você não tem aliança, né? Então, você vê alguém se posicionando, alguém distante de você, não concorda com aquele posicionamento, e aí as pessoas vão unir força contra aquele posicionamento que está ali. Então, e às vezes o posicionamento vai mudar, a gente está em constante evolução. Deus é o único que é, por isso que Ele é o grande eu sou, né? Nós sempre estamos. Eu estou pensando assim hoje, amanhã eu vou pensar de outro jeito. E aí, se eu for cancelada hoje por pensar de uma maneira, eu tiro a chance do amadurecimento, né? Acho que uma coisa está ligada à outra. A Bíblia é muito clara quando ela fala assim, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Então, está faltando amor, né, no coração das pessoas. Está faltando, assim, amor. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você, Camille. Quando a igreja está preparada para lidar com pessoas que caíram no pecado? Porque muitas vezes dentro da igreja existe a cultura do cancelamento, né? A pessoa pecou, aí fulano, aquele ali pecador, a pessoa nem chega perto, não cumprimenta, vira a cara, né? Tem igrejas que estão no nível de maturidade que elas acabam fazendo isso, e isso não está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, se o seu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, corrige-o, mas se ele se arrepender, perdoa, segue a vida, né? Mas a pessoa se arrependeu, ela saiu do pecado, ela quer consertar a vida dela, mas a igreja continua julgando aquela pessoa pelo erro que ela cometeu. Acho que, na verdade, quando tem alguém que não consegue aceitar a diferença do outro, a psicologia explica muito como recalque, né? O famoso recalcado que a gente fala. O outro está fazendo algo que eu queria fazer, mas eu não faço porque senão vão me julgar. Então, eu quero condenar o outro por estar fazendo, condenar o outro por estar pecando. Então, isso, na verdade, reflete, porque se a Bíblia fala que se eu pensei, eu já pequei, era melhor que eu tivesse feito o pecado logo, né? Para eu poder deixar de Não é melhor não. Não, para voltar, assim, vamos parar de julgar as pessoas, fazer verdadeiramente o que está no coração, colocar para fora, para poder ser trabalhado. Quem está pensando em pecar, quando peca, ou quando confessa que está
com essa vontade, que tem esse problema a ser curado, tem a oportunidade de ser curado. Aí Agora, sim, se eu fico isso é aqui na verdade. igreja falando, eu sou muito santo, coitado do fulano, bispo fulano, não é santo, você viu o tanto de pecado que o fulano tem? Aí eu cancelo o fulano, falo mal dele aqui, e no meu coração, E na quem tá te verdade... cancelando é Deus. Exatamente, Não, exatamente. e olha o que Jesus falou: não julgueis para que não sejam julgados, pois com a mesma medida que você julgar os outros, você também vai ser julgado. Então, é um perigo você ficar julgando as pessoas, você ficar acusando as pessoas, né? Acho que a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar do outro. Porque Quando o que a Camille falou, né? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quando Jesus fala isso, Jesus é muito sábio, né? Meu Deus do céu. Ele está ali no meio do tumulto, as pessoas vieram ali de boa. querendo acusar ele. Imagina a né? pressão, né? E aí, vai fazer o quê? E aí, com uma frase, ele tira o olhar das pessoas, da mulher pecadora, e faz com que cada um coloque o olhar em si. Enquanto eles estavam ali olhando só para o erro daquela mulher, eles estavam cheios de razão. Apedreja, essa mulher merece morrer. A ela justiça é adúltera. própria, Quando né, Jesus fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, eles param de olhar para a mulher e olham para si. Quando eu olho para mim, como que eu vou acusar o outro? Como que eu vou falar do outro? Eu também tenho falhas, eu também tenho erros, eu também peco, né? Exatamente. Lá em Mateus 22, 37 fala, né? Que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, né, entendimento. E esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, acho que está faltando esse entendimento da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, do amor, de você amar, né, ter compaixão no seu coração. Porque, igual você falou, divergência de opinião sempre vai existir. Não é a primeira coisa, nem a primeira, nem a última, nunca vai ser. Mas aprender a lidar com aquilo ali e não ser hipócrita, né? Para poder ficar... E lembrar que cada um tem o seu telhado de vidro. Às vezes também cada um tem seu tempo, né? Eu estou julgando o outro que ainda não amadureceu, e nessa área, às vezes, eu já amadureci naquilo ali. Mas Deus ainda vai trabalhar com o outro. Não, e aí eu queria fechar aqui falando duas coisas. Primeiro, o pior ponto, que é o quê? Vou cancelar a música Alvo Mais Que a Neve? Aí tem exagero, né? Tem muito exagero no cancelamento, né? Acho que foi infeliz Vou tirar o um jogador de vôlei do time, do time dele, porque ele comentou um post lá do Superman gay. Não, acho que tem um certo exagero, às vezes, em algumas coisas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E se você tem agido dessa forma, espero que esse programa tenha ajudado você a refletir um pouco, né? Você não vai ser um cancelador mais, você vai ser alguém que ama as pessoas. Se você sofreu cancelamento, importante é agradar a Deus. O apóstolo Pedro falou isso: a mim compete, em primeiro lugar, agradar a Deus e não aos homens. Se você está agradando a Deus, continue no seu caminho, viva o melhor na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? A gente já está caminhando aqui para o final, quero agradecer mais uma vez aí a sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Não deixe de comentar, de compartilhar, tá joia? Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente vai colocar aí embaixo para você ter a rede social de cada um aqui. E a gente volta com mais temas bacanas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho que deixar o convite aqui. Participe de um dos nossos cultos. Entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Lá você tem lá todas as nossas igrejas. E nós estamos na Rua Augusta, número 2027, perto do metrô Consolação, em São Paulo, tá? Você é meu convidado, minha convidada, para estar conosco domingo, às 10 da manhã e às 6 horas da tarde. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, esperamos você.